Olá, bem-vindos ao canal 4 Minutos pela Vida. E hoje nós iremos investigar um problema que se remete a uma questão muito séria na área de saúde, o problema da comunicação efetiva. Sou o professor doutor Adilson Pereira e vejamos onde nós podemos chegar com nossas reflexões. Bem, a comunicação efetiva é de fato um tema muito importante. O mundo humano é marcadamente comunicativo. O mundo humano é pura comunicação. Do nosso nascimento à nossa morte, somos imersos no universo da comunicação pelo processo de enculturação cultural. Do latim comunicare, isto é, colocar em comum, daí nasce o próprio conceito de comunicação. Nada há em nós que não seja colocado em comum. Afinal de contas, imerso na cultura, partilhamos na dimensão simbólica da cultura os nossos afetos, os nossos valores e a construção da nossa própria identidade. A comunicação supõe, portanto, emissor, receptor e o processo de decodificação das mensagens. É justamente o processo de decodificação das mensagens que se torna o problema central de nossa investigação. E por que se torna central? Se temos, por exemplo, a brincadeira do telefone, sabemos que aparentemente é uma brincadeira ingênua, mas de fato não é. Se colocamos um círculo com 20 pessoas, em que uma sussurra no ouvido da outra uma mensagem, e assim sucessivamente, suponhamos que, no contar da ordem dos ponteiros do relógio, da primeira pessoa à última pessoa, e se perguntássemos à última pessoa que mensagem foi dita à primeira, com certeza viríamos e teríamos uma surpresa com a deturpação das mensagens. É assim o nosso cotidiano. Num mundo envolvido, sobretudo hoje, com fake news e outros tantos problemas relativos ao uso das redes sociais, estamos criando uma cultura de maior vulnerabilidade e imprecisão na linguagem. Ora, 24 horas do dia é o nosso cotidiano. Entretanto, nas 24 horas do dia, com certeza, 8 horas poderiam ser dedicadas ao sono. E ainda assim, nosso sono, a nossa comunicação não é precisa. O mundo onírico é marcado pela fantasia, pela recorrência a imagens, e não sabemos com clareza onde estamos e o que estamos fazendo. Entretanto, essa é a marca do sonho, não é a marca da realidade em vigília. Se 8 horas podem ser marcadas com sono, 16 horas, ao contrário, seria um estado de vigilância, e o nosso cérebro deveria operar de outra maneira. Mas não é assim que ocorre. As 16 horas de atividade cerebral são marcadas também por uma imprecisão, ou por uma carga enorme de imprecisões. O cérebro mergulhou na linguagem sincrética nessas 16 horas. Sincrética por quê? Porque relaciona a dimensão verbal da nossa linguagem àquela outra dimensão que é estritamente simbólica, a dimensão não verbal. O nosso cérebro também mergulhou num outro uso, que é próprio da linguagem, o uso do idioma. Mergulhou também no universo da escrita. E ainda assim, falamos. Nos parece que o uso da linguagem verbal e não verbal, o uso do idioma, da linguagem escrita e da fala são a mesmíssima coisa. Entretanto, veremos que não é bem assim. A linguagem sincrética, que reúne a nossa dimensão verbal e não verbal, pode ser sintetizada de modo claro e preciso pelo uso da fala. A fala marca a utilização dos verbos, e os verbos denotam ações, o que queremos e o que devemos fazer. Mas isso também está envolto na utilização de símbolos, e esses constituem o uso da linguagem sincrética. Sincretizamos a nossa fala com uma outra dimensão estritamente simbólica, que, entretanto, ao ser utilizada,
traz consigo emoções e os mais variados tipos de sentimento. Um exemplo clássico disso está no uso das redes sociais com uma série de imagens provenientes dos emojis. Com certeza, muitos de nós utilizamos emojis e sabemos o que queremos. Quando mandamos aquela figurinha, com certeza acreditamos que o outro tenha clareza do que estamos sentindo. Entretanto, essa ainda não é uma dimensão precisa da linguagem. E a língua e a fala? Seriam essas as dimensões estritamente precisas? No nosso cotidiano, não são. A língua condensa a história de um povo, condensa as representações simbólicas utilizadas por esse povo. A língua é coletiva e compõe-se de um sistema de signos e que, portanto, se realiza na fala. Com certeza, em algum momento da sua vida, ainda escolar, você deve ter visto algum professor que tenha lhe dito: ora, escrever não é falar. Não se escreve como se fala. Isto é, ele chamava a atenção para uma dimensão muito séria, qual seja, a escrita requer um código estritamente complexo de domínio de raciocínios para que, contemplando a formalidade envolta nesses raciocínios, os argumentos possam fluir, pensando em convencer, quando não, persuadir. E muitas pessoas poderiam dizer: professor, deixe-me falar, eu sou muito ruim em escrever. A fala, nesse sentido, ela ganha uma propriedade muito específica. Afinal, a fala é um tanto quanto rica. Uma entonação de voz, um não, não. Isto é, a diferença de entonação pode significar variâncias relativas ao não. Entretanto, na escrita, não é não. Ora, se a língua escrita procura a forma de padronização da linguagem, que é a fala, há uma tentativa na escrita de se estabelecer algo com certa precisão. Enquanto a fala é particular, criativa, imaginativa, a escrita vai prescindindo desse processo rico que é da fala e vai tornando um tanto quanto formalizados os processos de significação do mundo. Estamos dizendo que a invenção da escrita permitiu ao cérebro humano dar um passo além. Não que a fala não seja relevante, mas a escrita trouxe a possibilidade de objetividade. Ora, se é assim, haveria alguma possibilidade de comunicação precisa? Se há possibilidade de uma comunicação precisa, supõe-se a possibilidade também de um conhecimento com pretensões de validade e precisão. Estamos falando, portanto, do conhecimento que nasce a partir do século XVII com a Revolução Científica Moderna. Na realidade, é um conhecimento já sistematizado a partir do século XVII, mas proveniente de muitos e muitos séculos com essa pretensão. A representação do conhecimento científico necessita, portanto, de uma linguagem que tenha esse critério, o da precisão. A precisão da comunicação exige, portanto, uma mente objetiva, uma linguagem precisa, que tenha clareza, que tenha lógica, que tente traduzir o conhecimento com precisão. Ora, objetividade não é subjetividade. Enquanto a dimensão subjetiva é marcada pelas emoções e sentimentos, daí, por exemplo, podemos traduzir a poesia como um ato estritamente significativo, mas proveniente de nossa subjetividade. Com certeza não é o que queremos de um profissional de saúde que esteja envolto em uma relação médico-paciente, enfermagem-paciente, enfermagem-administração, isto é, uma relação estritamente profissional na qual, por vezes, a vida do paciente está em risco. Não nos perdemos nesse modo de raciocinar
ou modo de pensar. Ao contrário, buscamos, pela comunicação precisa, aquilo que é necessário para que as ações transcorram de modo direto. E essa diretividade das ações significa celeridade, o que pode significar a vida do paciente. Vejamos aqui, por exemplo, uma brincadeira feita utilizando o perfil WhatsApp de alguém que liga para um vizinho que, porque perdeu a receita, e esse vizinho da área de saúde poderia ser um bom entendedor e solucionador do problema. Diz esse alguém: queria tirar uma dúvida. O vizinho diz: diga. É que o remédio que o doutor me passou não tem na farmácia. Pode ver para mim? Um emojizinho dizendo um sorriso. Depois ele manda uma mensagem, apaga. Não quer que seja visto aquilo que ele não quer traduzir. E manda uma outra. Me esqueci. O nome começa com vim alguma coisa. Ah, já sei, diz o vizinho. Trabalha na área de saúde. Deve ser vinblastina. Acho que é isso. Uma semana depois, ele retorna a mensagem. E, vizinho, vi que o nome certo do remédio é vincristina. Essa brincadeira, um tanto quanto ingênua, ela tem um significado muito profundo. A precisão da linguagem, a precisão da comunicação pode evitar muitos problemas. Os profissionais de saúde têm consigo responsabilidades inerentes aos atos comunicativos. O prontuário do paciente é um exemplo. A prescrição medicamentosa é um outro exemplo. Como ela está escrita, com que letra está escrita. A comunicação direta ao paciente, a comunicação junto aos outros profissionais de saúde. Cuidar da comunicação é cuidar de um dos fundamentos da relação profissional, com todos os elos que compõem a rede de sua atuação. Bem, por fim, a comunicação efetiva. Antes de ser protocolar, antes de pensarmos e analisarmos quaisquer protocolos, ela deve ser considerada como atitude. Isto é, há uma dimensão ética no ato comunicativo. Antes dos protocolos, as atitudes. Um exemplo interessante está na cultura, ou não cultura, ou os problemas relativos à cultura da lavagem das mãos. Você poderá encontrar em hospitais, postos de saúde, cartazes com mensagens claras, objetivas. O cartaz perfeitamente diagramado. E ainda assim, nada acontece. Os índices de infecção hospitalar podem ser altíssimos. Então, para que essa comunicação efetiva ocorra, deve-se querer que ela ocorra. Daí os protocolos ganharem sentido. O protocolo é consequência de um algo anterior, que, como antecedência, requer que a comunicação efetiva se torne, no indivíduo, valorativa. Isto é, há um compromisso ético com essa comunicação, de tal sorte que a não consideração desse compromisso pode incorrer não somente a erros, o que esse vídeo agora não é o objeto de investigar, como negligência, imprudência e imperícia. Ora, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma outra vez.